no meu livro está na página 17, né? E esse capítulo ele vai falar sobre o equilíbrio terrestre que está muito debilitado face às doenças da alma, né? Então, você vê, quando houve o incidente em Beirute, as primeiras notícias que se deram conta, graças à doença das almas dos homens, foi de que aquele incidente poderia ser causado por terrorismo. Ninguém pensou em nenhuma outra possibilidade. As doenças da alma levam o homem sempre a pensar no que é a escuridão, no que é o pior, terceirizando responsabilidades, culpas, né? Não passa pela mente do homem que está tão enferma que pode ter sido um acidente, que pode ter sido um incidente, né? Então, sempre tem essa questão. Esse capítulo também aborda o comportamento humano que é radiografado pela espiritualidade, principalmente pela equipe do Eusébio, e mostrando que estamos à beira do abismo da alienação mental. Uma alienação mental coletiva. Esse é o maior problema, né? Então, o Eusébio pede ao Calderaro que ele comece a organizar uma grande equipe para que possa essa equipe ser preparada não só para agir no momento atual em que eles estavam, em torno de 1947, mas principalmente para quando eles reencarnassem, a sua próxima reencarnação, eles já viessem com essa missão, né, de serem voluntários, dedicados, né, convocados à tarefa de salvação dessas pessoas que vivem aí, elas são reincidentes nos erros, né, e em todos os tipos de delitos. Então, nós destacamos 3 pontos, né, que é comentado nesse capítulo. O primeiro, sobre a fé raciocinada, o segundo, sobre a necessidade do trabalho no bem, e estamos, desde a semana passada, trabalhando no terceiro ponto, de que nós não somos seres da Terra, mas somos seres cidadãos do universo, né? Então, ele fala que é necessário nos lembrar da nossa origem divina. Por que ele fala isso? Porque se eu fico só focada na minha origem terráquea, terrena, eu fico muito envolvida com as coisas da terra, com as coisas materiais, com as coisas que são tangíveis, tocáveis, vistas, né? Que eu sinto cheiro, que eu sinto tato, que eu ouço. E o que ele nos convida é a trabalhar, né, esse campo para cima, o terceiro olho, o chakra coronal. Lembrar que eu tenho origem divina, né? E aí a grande experiência é saber de que nós somos seres espirituais vivendo momentaneamente, neste segundo, uma experiência na matéria. Entendam isso. Vocês não são seres corporais, materiais. O dia que vocês entenderem isso, vocês perderão o medo da morte, que foi o que nos veio nessa lição. Entender que nós somos cidadãos do universo. Então, na semana passada, nós trouxemos um calendário, né, do Carl Sagan, que foi um grande astrofísico, né? Ele fez um calendário onde ele distribuiu em 12 meses toda a criação do universo até o nosso momento atual aqui na Terra, né? Então, nós discutimos sobre isso, a origem da humanidade, falamos desde os primeiros hominídeos, né? E aqui, só para a gente fazer uma retrospectiva, né? Quando ele faz esse calendário, ele faz a seguinte comparação.
para Carl Sagan chegar nesse calendário de 12 meses com a criação da evolução do universo, ele parte da premissa de que um segundo tem 52 mil anos, um minuto tem 1.125 mil anos e uma hora tem 187.500 anos, né? Então, ele chegou à seguinte conclusão: a idade do planeta está em torno de 24 horas, né? Ou seja, de 12 meses, né? A vida apareceu na 7ª hora. Se você pegar um relógio de 24 horas, a vida no planeta apareceu na hora 7 do último dia, né? As células que produzem a fotossíntese apareceu às 9 horas. O oxigênio livre da atmosfera apareceu às 13 horas. As células com núcleo, ou seja, os micro-organismos já complexos, que eram os eucariontes, né? Apareceram às 16 horas, né? As plantas fora d'água às 22 horas, as plantas com flores às 23 horas. E os primeiros homens apareceram às 23 horas, 45 minutos e 40 segundos, né? Então, aqui, ó. Então, nós aparecemos no planeta no último instante, né, desse relógio cosmográfico, né? Nós aparecemos no último minutinho. Você vê o que a vida correu o relógio inteiro sem a gente. Aonde que a vida precisa de nós aí? A vida passou o relógio inteiro sem nós, né? Mas nós somos importantes. Por quê? Porque nós somos a expressão do pensamento divino. Então, nós temos uma função, nós temos uma missão, nós temos um papel nessa criação. E é isso que a gente não pode se esquecer, dessa nossa origem divina, de que nós somos seres cósmicos universais. Essa semana eu assisti numa palestra, eu não sei se a Mariana assistiu, que a Mariana gosta muito também, uma aula em ambiente fechado, virtual, mas fechado, não é nem no YouTube nem nada, com a doutora Mônica Medeiros, falando exatamente dessa nossa herança divina, de que nós éramos deuses e nos esquecemos. Deuses, que ela fala aqui, é no sentido de que nós somos a emanação de Deus, né? Deus se fez verbo e nos criou. E nós nos perdemos. Como diz o Eusébio na sua preleção, nós éramos aves livres e que agora temos um voo aprisionado. Criamos prisões para nós mesmos, né? Então, veja bem, eu trouxe isso aqui a conta de relembrar, né, essa última etapa da semana passada, de que somente às 23 horas, 59 minutos e 32 segundos é que houve a revolução da agricultura, a primeira grande revolução da agricultura. O homem dominou a agricultura, aprendeu a semear, e com isso ele deixa de ser nômade, de ir de um lugar para o outro para coletar sementes que acabavam naquele lugar que ele estava, caça que acabava naquele lugar e ia para outro. Então ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, criando as primeiras cidades, né? Depois, às 23 horas, 59 minutos e 49 segundos, os sumérios criaram o primeiro alfabeto. Então, além da comunicação verbal, oral, gestual, agora existe a possibilidade de uma comunicação escrita, né? E aí a gente encontra nos registros sumérios compêndios daquela civilização, porque eles deixaram isso grafados.
Ao mesmo tempo, nessa época, acontece o quê? A invenção da roda, né? Depois, saltando um pouco mais para frente, às 23 horas, 59 minutos, e 55 segundos, né? Gente, falta 5 segundos para acabar o tempo. Foi inventado o relógio, né? Foi inventado o zero pelos árabes. E isso mudou tudo. Mudou tudo em termos de contagem, em termos de armazenamento de grãos, em termos de comércios entre nações. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Nasce Jesus, no ano 2000. Então, às 23 horas, 59 minutos, 55 segundos, ou seja, naquele quase chegando às 24 horas desse relógio da evolução do universo, nasce Jesus, né? E aí depois nós temos o quê? Às 23 horas, 59 segundos e 59 minutos, 58 segundos, Colombo vem para as Américas, descobre o Novo Mundo, ao mesmo tempo que o Renascimento acontece em toda a Europa, né? Então, esse foi o último segundo. Eu fiz questão de ressaltar para a gente entender as próximas lâminas. Agora, nesse exato momento, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, aconteceu tudo. Aconteceu a codificação da doutrina espírita, a Revolução Francesa, várias ciências despontaram, né? A geografia, a astronomia, a química, foi inventado a imprensa, né? A Gutenberg inventa a sua máquina de impressão, o telescópio é inventado, vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da ciência moderna, da tecnologia, viagem espacial, e a gente aqui se falando virtualmente. Pois bem, então, continuando ali em Eusébio, ele nos diz que, utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas em jogos infantis, né? O ensejo santificante da existência. Então, nós estamos lá no parágrafo 7. Nós falamos que nós somos seres cósmicos universais. Aqui estamos nós. Como que nós somos vistos por esses espíritos ou por esses EBs, né? Entidades biológicas extrafísicas, que vulgarmente são chamados de extraterrestres. Como que nós somos vistos? Não pela nossa beleza física, se somos negros ou se somos brancos, mas nós somos vistos pela luminosidade que emitimos. E de onde sai essa luz? Dos nossos chakras, principalmente dos nossos chakras sagrados. É por aqui que eles nos identificam. E pela intensidade da luz e da cor da luz, eles conhecem as nossas inclinações, as nossas vocações e as nossas tendências, né? Entre encarnados, essa luz, ela é visualizada com aquilo que se cognominou dizer como aura. Então, na Terra, existe um método fotográfico que se chama Kirlian, que me permite fotografar o meu campo energético e visualizar a intensidade de luz deste campo energético. Diga-se de passagem que este campo energético, né, que cobre o meu corpo, ele tem um alcance de até 20 metros de ação para todos os lados. Então, eu tenho um campo de ação de 20 metros. Isso significa que a minha luz, ela se expande até 20 metros. E que, portanto, o meu pensamento
que é o veículo que manipula essa minha luz, ele pode agir no meu campo físico intensamente em até 20 metros. O que isso significa dizer? Que o meu bom humor, o meu mau humor, a minha alegria, a minha tristeza, a minha mágoa, o meu ressentimento ou o meu despojamento, isso vai influenciar as pessoas que estão no meu campo de ação. Tá? Então, quando nós dizemos dos nossos, que somos seres ou cidadãos de outros mundos, de outros universos, nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui ocupando um determinado corpo que é sagrado. Sagrado. A Terra nos forneceu os elementos necessários para a formação desse corpo. Ela está nos emprestando recursos para que esse corpo possa ser formado. E o meu espírito, que é essa luz aqui, possa habitá-lo. Então, lá no domingo, nós estamos estudando os elementos, os 4 elementos. O meu corpo físico possui os 4 elementos. A Terra, através dos elementos químicos que formam os átomos, né? E os átomos formam as células e as células formam o corpo. Água. 70% desse organismo é o elemento água, oriundo da Terra. Ar, a pleura, a pneuma, os pulmões, o oxigênio que percorre todo o meu organismo, oxigenando as células, irrigando cada organismo, cada sistema do elemento ar. E o fogo, a minha temperatura, que agora se tornou mais do que nunca evidente nesses tempos de vírus. Então, eu mantenho uma temperatura média, né? O meu fogo elementar me mantém numa temperatura de 37 graus, porque eu não sou um reptiliano. Eu não tenho sangue frio. Eu sou um mamífero neste planeta. Neste planeta, como mamífero, eu mantenho o fogo numa temperatura de 37 graus. Né? Então, para que tudo isso possa funcionar em harmonia, tudo em seu devido lugar, automaticamente o cérebro administrando, gerenciando todos esses organismos, eu preciso de um maestro. E esse maestro é o espírito. Então, como diz no Evangelho, nós não podemos desprezar o espírito e não podemos mortificar o corpo. A grande pergunta que nós devemos nos fazer é quem somos ou quem estamos? Estamos homens ou estamos mulheres? Quem estamos? Estamos negros ou estamos arianos? Quem estamos? Estamos evangélicos ou estamos espíritas? Como estamos? Né? Ou será que nós somos uma metamorfose ambulante, como dizia o Raulzito? Será que o nosso corpo está em mutação? Será que nós não somos andrógenos também? Por que há tanta confusão em relação ao homossexualismo? Não seria, talvez, porque o espírito se rebela diante
da necessidade de optar por um determinado sexo, porque nós sabemos que a escolha por um sexo está muito relacionada à procriação, como também está relacionada ao yin e ao yang. O que é o yin e o yang? É o equilíbrio das forças. O homem é a força, a mulher é a sensibilidade. O homem é a razão, a mulher é a emoção. O homem é o provimento, a mulher é a mantenedora. O homem é o disciplinador, a mulher é a educadora. É preciso que os papéis se invertam. É preciso que um conheça o lado do outro. E desta forma, possa equilibrar dentro de si todas essas emoções. Possa trazer essas emoções em equilíbrio. Então, quem somos? Será que não somos tudo isso juntos? E quando nós dizemos que somos seres cósmicos universais, o que nós estamos dizendo, nós não estamos fazendo uma apologia a esse sexo ou aquele sexo, ou ao terceiro sexo, ou à ausência de sexo. O que nós estamos fazendo é uma evocação ao corpo divino, ao corpo sagrado, que é o corpo humano. Então, há muita polêmica em torno deste ou daquela opção, desta ou daquela situação. E nós temos visto a mídia deturpar, né, uma escolha de uma determinada empresa por um ser que foi escolhido para representar a paternidade, e este ser não é do sexo de origem. E qual é a diferença se este ser é um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom ser humano? Né? Então, em Coríntios, já que nós começamos citando Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Não sois de vós mesmo. O nosso espírito não é de nós. O seu espírito não é seu. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, e que esse Espírito é o Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? A essência de Deus. O verbo de Deus. Que vergonha imaginar que eu sou parte desta criação divina, que eu sou parte da emanação do pensamento divino e que eu transgrido as próprias leis do meu Criador e que eu me rebelo. E aí, Paulo ainda continua: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Glorificai a Deus no vosso corpo, neste corpo que é um templo sagrado, que a terra, que é administrada pelo Cristo, te emprestou os recursos para que você pudesse vir aqui e se reajustar com as leis de Deus que você transgrediu. Então, glorifique este corpo, mas glorifique-o no seu espírito, porque o seu espírito pertence a Deus. Então, como diz o nosso irmão Ascan, o objeto da religião
não é como supõem os credos religiosos das religiões humanas, das religiões materialistas, das religiões conspurcadas, corruptas, que prezam a construção de templos de pedra, que prezam o enriquecimento dos seus cofres em detrimento do socorro dos miseráveis, daqueles que estão passando por todo tipo de sofrimento neste momento. Mas o objeto da religião verdadeira, que é a religião cósmica do amor, o objeto dela não é separar o humano do divino, dizendo, martirize o seu corpo e preserve seu espírito, ou dizendo, torne o seu corpo objeto narcisista da sua psicose e despreze o espírito. Não é. O objeto da religião verdadeira é aperfeiçoar o humano, aperfeiçoar, 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 até que ele se torne divino. Como Buda. Como Buda. Você tornar o seu corpo sagrado. Você respeitar o seu corpo. Respeitar a sua hora, o seu momento. Conhecer o seu relógio biológico. Saber o que você coloca para dentro da sua boca. E saber e selecionar o que sai da sua boca também. Divinizar o seu corpo através do aperfeiçoamento do seu espírito. O Chico foi muito sábio. Não entenderam duas coisas em relação à divinização do corpo. Primeiro, quando surgiu toda a polêmica da doação de órgãos e que todos estavam correndo para doar os seus órgãos, deixando em cartório o seu desejo expresso, e o Chico, ele disse que ele não era doador de órgãos, ele não doava. E aí criou-se uma polêmica muito grande. Ora, Chico, você, um espírita tão amoroso, tão cheio de compaixão, de bondade, que sabe que o corpo é algo que vai voltar à Terra, você pode salvar muitas vidas doando sua pele, doando parte dos seus órgãos e várias coisas nesse sentido. Mas ele silenciou, ele disse, eu não sou doador. Por quê? Porque o Chico sabia que haveria uma corrida em torno dos seus órgãos e que haveria o risco de uma idolatria àqueles que recebessem partes do seu corpo. Então, ele não doou nesse sentido. E viveu até os seus 92 anos e os seus órgãos já estavam bem deteriorados por seus sofrimentos, por suas muitas doenças, enfim. E a segunda coisa foi a brincadeira que ele fez com o jornalista, quando ele disse que era para colocar o epitáfio no seu túmulo, de que aqui jaz Chico Xavier muito contrariado. Por quê? Porque até o último minuto da vida do Chico Xavier, ele procurou aperfeiçoar o seu corpo, aperfeiçoar o seu lado humano, para que esse corpo se divinizasse. Né? Então, ele não se martirizou, ele não martirizou o seu corpo. O Chico comia carne. Comia carne, ele adorava frango assado e ele gostava de carne. Ele respeitou o momento biológico dele. Até onde ele pôde fazer essas opções. E muitas vezes nós nos martirizamos e nos torturamos. Eu preciso fazer academia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, muito aquém da necessidade fisiológica por saúde em decorrência daquela prática, mas muito mais
evocando um aprimoramento, fazendo uma apologia a Apolo, buscando a perfeição do corpo, em detrimento de um espírito mesquinho que se esconde atrás de um corpo bonito. Essa é a questão. Não é menoscabar ou destruir a matéria. Não é essa a finalidade. Porque se a matéria não fosse importante, ela não existiria. Pensem, por que Deus criaria a matéria, daria aos átomos a condição de se aglomerarem, de formarem matéria, se ela não fosse importante? Mas submetê-la ao império do espírito. Dizer quem manda em quem. Quem é superior a quem? A matéria estará sempre em segundo plano. Sempre. E não o contrário. Ainda sobre o apóstolo Paulo, ele ainda diz: nosso corpo é santuário de Deus. Se o meu corpo é um templo de Deus, é um santuário de Deus, se ele habita em mim, então o nosso corpo é divino. É sagrado, como disse o Eusébio. Desprezá-lo, sujeitá-lo propositadamente às sevícias, às mortificações, como faziam muitos os antigos, né? Que amarravam cintos de couro cheio de cravos enferrujados, perfurando o seu abdômen, como se isso fosse agradável a Deus, que se martirizavam com chicotes, com pontas de lança, cortando a sua carne, como se isso os livrasse de seus pecados. Como que isso é possível agradar a Deus? Isso não é virtude, é um delito. O convertido de Damasco sempre disse: quem destruir o santuário divino, né? Dizendo isso em alusão ao corpo humano, está indo contra as leis de Deus, está ofendendo a Deus. É o mais grave delito, destruir o santuário divino. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele habitou entre os homens, se valendo o quê? Da matéria. Ele não se sentiu diminuído em fazer com que uma radiação da sua essência encarnasse entre os homens. E ele jamais aconselhou qualquer um que abandonasse o corpo aos males que o danificam. Mesmo os leprosos, nos casos mais graves, ele os salvava. Tem a história de que Jesus, já ressuscitado, quando ele encontrava com os seus apóstolos durante os 40 dias após a ressurreição, num desses encontros, ele se deparou com um leproso, já ressurreto. Ele se deparou com um leproso. Quando o leproso se aproximou, os apóstolos todos se afastaram e conjuraram e cobriam os seus narizes e puxavam os seus mantos para se proteger da possibilidade de contágio. Jesus vai caminhando até aquele leproso, o abraça e diz: você crê? E ele diz: sim, Senhor. E quando Jesus o liberta do seu abraço, aquele homem já não tinha mais nenhuma pústula, nenhuma chaga prurida. Então, nem mesmo a matéria em decomposição casava asco a Jesus. Numa de suas idas entre Jerusalém e Nazaré, Cafarnaum, desculpa, e Nazaré, ele se depara com um cadáver em putrefação de um grande cão, de um lobo, né, que vagava por aquelas cercanias. E o cão estava todo cheio de vermes e muito mal cheiroso,
e os apóstolos, os discípulos logo se afastavam e dizia a palavra raque, que era uma palavra de asco. Mas Jesus se aproximou daquele cadáver em decomposição, abençoando aquela matéria que ali estava e disse: que belos dentes tinha esse cão. Porque ele enxergava a matéria além daquilo que os seus discípulos podiam ver. Porque ele sabia que mesmo em decomposição, a matéria estava se transformando, assumindo novas formas, assumindo novas possibilidades de vida, né? Então, esse é o ensinamento que nós queremos que vocês assimilem. O ensinamento que vocês tragam para a vida de vocês, de que o corpo é o templo da alma. E se o corpo é o templo da nossa alma, assim como em todos os templos, ele deve ser limpo, ele deve ser leve, ele deve emanar vibrações positivas e sagradas. Então, façamos uma breve reflexão. Em que estado está o seu templo nesse exato momento? Que tipo de pensamento você está nutrindo? Que tipo de alimento os seus intestinos estão processando? Que tipo de energia você está gerindo? Que tipo de vida você está alimentando com essa sua vibração? Se você pudesse ver neste momento Jesus chegar para coabitar com você neste templo sagrado, ou mesmo qualquer espírito superior, como é que você se sentiria? O seu templo está limpo? Está em ordem? Está bem faxinado? Está organizado? É essa a concepção que nós precisamos trazer em relação a este templo que nós temos. E aí nós entramos numa questão muito séria, que é muito vigente e que está muito recorrente, principalmente nesses dias. O que dizer do suicídio? Muitas pessoas pensam no suicídio como sendo o fim do seu sofrimento, o final das suas provas. Mas o que nós podemos pensar do suicídio, senão a destruição do templo onde Deus habita? Você destrói o templo onde Ele está habitando, mas você destrói Deus? Não. Então você vai continuar existindo, só que agora sem este templo. E quais serão as suas condições? Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, aquele que destrói o templo sagrado em que habita o Espírito de Deus terá que se reaver com ele, e por ele será destruído, como está na Bíblia. Então, nos dias de hoje, nós olhamos para as multidões e o que nós vemos? Nós vemos uma grande massa, nós podemos chamar uma manada de bilhões de seres humanos andando em círculos, como se estivesse caminhando numa espiral. Mas eles não têm um objetivo onde chegar. Eles vão até o centro dessa espiral e depois retornam. Eles vão e voltam, porque eles não têm um caminho, eles não têm um objetivo, eles não têm uma direção. E por que eles não têm essa direção?
porque eles afastaram da sua essência. Eles afastaram de Deus. Eles não sabem quem eles são. Eles não têm sequer noção de que Deus habita neles. Eles sequer sabem que Deus existe. Eles só conhecem aquilo que eles podem ver, tocar, ouvir. E eles são todos prisioneiros, todos escravos. Escravos do anticristo. Escravos do quarto cavaleiro do Apocalipse, que se chama tecnologia. A tecnologia mal utilizada. A tecnologia que não é utilizada para o progresso, que não é utilizada para o avanço, que não é utilizada para o adiantamento moral, que não é utilizada para o conhecimento, ela é utilizada para a difusão de notícias, de informações, na maioria das vezes, falsas, indevidas, deturpadas, modificadas, acrescentadas. A tecnologia que é utilizada para manter o homem distraído das verdades, das possibilidades de raciocínio, de entendimento, de pensar. A tecnologia que não quer que o homem pense. Ela quer que o homem simplesmente faça. Então, ela induz o homem a agir desta ou daquela forma, tal qual os cuidadores de gado, com os seus cães de pastoreio, juntam a manada e a tangem de um lado para o outro, levando-a para o pasto na hora que essa manada vai se alimentar, levando-a para um abrigo seguro na hora que essa manada precisa repousar, conduzindo essa manada, inclusive, para o abatedouro na hora em que ela precisa morrer. Então, nós precisamos ficar atentos, porque muitas pessoas, e principalmente jovens, eles estão perdidos, e quando eles não encontram respostas, eles buscam como alternativa a destruição do seu templo sagrado pelo suicídio. Esse é um grande problema desses voluntários, né, aos quais Eusébio nos inclui a todos, no trabalho daqui para frente para estabelecimento do planeta renovador, do planeta reformado. Né? Então, Eusébio nos conclama a todos para que sejamos nós outros, né, atentos, no sentido de observar qualquer tipo de distúrbio que um sobrinho, um irmão, um colega de um filho nosso, um parente, um colega de trabalho possa manifestar em relação a angústias, em relação a depressões, em relação a qualquer tipo de manifestação que possa induzir ao suicídio. Brilhe a vossa luz. Sejamos nós outros instrumentos dessa assertiva de que somente dessa maneira nós poderemos, sim, estar servindo a grande causa de Jesus. Então, com essa lâmina aqui nós vamos dar encerramento a essa preleção de hoje e vamos abrir neste momento para alguma dúvida ou alguma pergunta que, porventura, qualquer um de vocês possam ter em relação ao estudo que nós fizemos nessa noite.
o chat fica aberto e nós aproveitamos, enquanto vocês façam as perguntas, para trazer as nossas mais profundas reflexões acerca de todos os acontecimentos que nos visitam, né, dia após dia, neste ano que muitos de vocês denominam como ano ruim, como ano maldito, como ano que deveria ser riscado do calendário, apregoando todos os tipos de substantivos depreciativos para denominar um marco histórico na história da humanidade. Pensamos, nós outros, que este talvez seja um ano tão importante quando foi o ano 34, quando nosso mestre veio à Terra. O ano em que ele veio trazer a mais pura e cristalina mensagem do todo o cosmo, de todo o multiverso, nos dizendo da eternidade do Espírito, nos mostrando que na casa do Pai existem inúmeras moradas, inúmeros universos, inúmeras galáxias, inúmeras possibilidades de habitação. Quando ele veio nos mostrar que a vida ocupa plano após plano, era após era, fase após fase, um corpo diferente. No diálogo com Nicodemos, quando ele admoesta que para viver e para entrar na casa do Pai é necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Pela água, se entende que a concepção se dá no meio aquoso e que no meio aquoso o novo corpo se desenvolve, porque somos marinhos, fomos criados no grande oceano deste planeta e nos adaptamos à vida extra-mar por milhões e milhões e milhões de anos de aperfeiçoamento do nosso DNA com as equipes de geneticidas cósmicos trabalhando esse nosso DNA, essa nossa mônada celeste, com a quiescência do nosso Cristo. Então, somos seres marinhos que nos desenvolvemos nos ventres das mulheres, em meio aquoso, nos lembrando e nos recordando da nossa origem. E também pelo Espírito, porque é este Espírito que é o prana, que é o sopro da vida ali naquele corpo. Este ano é um ano abençoado em que temos as mais belas oportunidades de provar a que viemos a este planeta. Viemos de férias? Viemos para as conquistas materiais? Já não basta todas as vezes que nós invadimos aldeias, incendiando choupanas, escravizando mulheres e crianças, matando homens e velhos, tomando posse de tudo aquilo que era deles? Já não basta, às vezes, que assassinamos pessoas inocentes nas fogueiras da Inquisição, simplesmente por não amá-las ou não ter simpatias por elas, dando-as às contas de feiticeiros ou hereges? Já não basta, às vezes, que causamos todos os tipos de distúrbios às coletividades onde estivemos inseridos nos séculos e séculos de existência que tivemos aqui na Terra? Esta é uma encarnação bendita, abençoada por Deus, onde tivemos o necessário compromisso, não só de assistir e testemunhar com o nosso corpo todas as transformações, mas de sermos artífices dessas modificações. Somos instrumentos do Cristo aqui na Terra, agindo e trabalhando em seu nome, para cada um que vier buscar os nossos recursos. Somos luzes. Precisa que deixemos a nossa luz brilhar, irradiar. E para cada um que fale nas noites de escuridão, nos tempos de trevas que estão por surgir, rebatam com a vossa luz.
pois onde há luz não há treva. E é isso que nós precisamos acreditar. Não se dorme num planeta de provas e expiações e se acorda num mundo depurado e transformado. Essa transformação deve ser fruto de cada um de nós. Ela deve ser uma realização de nossas mãos, trabalho do nosso suor. Se aqui estamos reunidos, não é o acaso que nos trouxe a essa sala. Não é coincidência que estejamos todos juntos nesse momento, ouvindo estas preleções e esses ensinamentos divinos trazidos pelo nosso Eusébio Calderaro e André Luiz. Mas neste momento, somos todos aqui operários do Cristo. E é Ele quem nos convida para arregaçar as mangas, tomarmos a enxada e a charrua e tomarmos nosso quinhão no trabalho que devemos fazer. Ele não nos chama a sacrifícios, mas ao trabalho. Façamos o nosso trabalho no meio em que convivemos, entre os nossos familiares, desdobrados pelo sono, através da oração, peçamos aos nossos espíritos simpáticos, aos trabalhadores da luz, que possamos ser úteis no trabalho em que nos formos colocados, para agir, limpando o chão, limpando feridas, consolando, alimentando, zelando, cuidando, curando, acalentando, consolando sempre, exercendo a compaixão, a misericórdia, o amor. Esqueçam as vossas dores pessoais. Esqueçam os vossos sofrimentos particulares, porque à medida em que servimos o Mestre, nossos problemas se diluem, porque a espiritualidade corre em nosso socorro, atendendo os nossos propósitos, para que estejamos livres no atendimento aos desígnios divinos. Quando nós colocamos o próximo em primeiro lugar e nos colocamos em segundo plano, a espiritualidade nos atende todas as demandas. Desta forma, trabalhemos, meus irmãos. Sirvamos ao Pai com todo o empenho e compromisso com que assinamos o nosso compromisso reencarnatório, o nosso projeto de voltar à Terra. Deixando lá atrás, esquecido que hoje estamos, de que assumimos o compromisso de passar por essa transição como cooperadores do Cristo. Que Jesus possa nos abençoar em todos os momentos de nossa existência. E eu vos trago a minha bênção, o meu carinho e a minha cooperação. Trago em nome de toda a equipe espiritual desse estudo e espero contar com cada um dos irmãos. Vosso discípulo e vosso amigo Demétrios. Meus amigos, boa noite. Então, vamos, ante essas explanações e as explicações que nos foram passadas essa noite, e ante os ensinamentos que nos foram apresentados, vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a espiritualidade maior. Ele está perguntando se não tem perguntas. Estamos esquecendo, só um instante. Bem, no chat nós não temos nenhuma pergunta. Ele quer saber se tem alguém que quer perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma pergunta, amigos? Nenhuma. Nenhuma pergunta. Bom, então, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. São 21 horas e 18 minutos. Demétrios é mais disciplinado do que eu, né? Eu sempre termino 21h30. Então, ele está mais disciplinado que eu. Bom, vamos aproveitar que nós estamos com a presença do nosso irmão Demétrios, nosso querido e amado irmão Demétrios. Agradecemos pela sua presença entre nós, pelos seus ensinamentos, pelos seus esclarecimentos. Agradecemos a presença espiritual de todo o colegiado,
Agradecemos por vocês estarem aqui conosco nessa noite, tirando aí 1 hora do seu tempo para vir poder fazer parte desse estudo. E pedimos a Maria Santíssima, a Jesus, a todos os anjos e arcanjos, que possa nos abençoar a todos, não somente a nós, aos nossos familiares, nossos filhos, pais, amigos, irmãos, mas toda a humanidade. Abençoar aqueles que estão em grande sofrimento, em especial nossos irmãos em Beirute. Abençoar todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, principalmente nas UTIs, aqueles que estão em estado de coma ou que estão entubados, mas que estão conscientes, que estão ouvindo, que têm sensações. Pedir a Jesus que tenha misericórdia dessas almas que estão ali passando por este momento, para que possam refletir acerca dos seus compromissos espirituais. Queremos agradecer por essa oportunidade bendita que a doutrina espírita nos dá, de expandir nossas consciências, de ver além do que os nossos olhos físicos são capazes de enxergar. Agradecer pela oportunidade que temos de, através dos ensinamentos que os Espíritos nos passam, nessas obras iluminadas, que o nosso irmão Chico Xavier nos trouxe com tanto sacrifício, com o sacrifício da sua saúde, da sua paz, da sua oportunidade de, muitas vezes, conviver com a família, e que ele nos trouxe essa obra belíssima, para que através dessa obra nós pudéssemos refletir sobre todas essas coisas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Nosso coração é pura gratidão, Senhor. Nós encerramos esse ensino dessa noite com muita gratidão em nossos corações. Agradecemos com muito carinho ao Senhor, à Nossa Senhora, ao Ascan, que tem estado tão perto de nós, que tem trazido tanto conhecimento, ao grande amor paternal do Hans, ao grande amor maternal da Preta Velha Rita Baiana, dessa disciplina, desse carinho, desse discernimento do Demétrios, de todos esses colaboradores que têm se aproximado, a avó Ana, a avó Maria, a Luz, Maria Modesto Cravo, a Mariazinha. Agradecemos a todos eles, a todos os outros mentores, que se a gente fosse citar nomes, ficaríamos a noite inteira. Mas um em especial, que está sempre nesse grupo, sempre nos visitando. Nem sei se somos merecedores, mas ele está sempre aqui por perto, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Nossa gratidão, Dr. Bezerra. Nossa gratidão por toda a cura que o Senhor tem feito nas pessoas desse grupo. Não só cura físicas, mas curas espirituais, emocionais, psíquicas. Muito obrigada, Dr. Bezerra. Todas as vezes que nós pedimos a voz, o Senhor está sempre pronto a atender. E é com a oração que Jesus nos ensinou que nós encerramos esse culto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo
Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos vocês por mais uma vez aceitarem esse desafio de seguir conosco nesse caminho aí em busca de conhecimento, de aprendizado, né? E é tão gratificante a gente receber